E se Jesus não tivesse vindo para fundar uma religião? E se ele tivesse vindo para despertar a divindade interior de cada um? Essa foi uma das perguntas mais profundas e desafiadoras que surgiram durante o meu processo de despertar espiritual. Hoje eu quero compartilhar com vocês um Jesus livre de dogmas, um Jesus baseado no amor, no desapego, um Jesus baseado na expansão e na plenitude do Espírito. Um Jesus que não queria ser exclusivo, mas que queria que todos despertassem como Ele. É sobre esse Jesus. Existe uma frase no Evangelho de São Tomé que fala: tenham cuidado com a letra que mata o Espírito. E isso mudou tudo para mim. Depois disso, eu comecei a compreender além da letra, além da literalidade, mas no sentido mais profundo, no sentido místico, no sentido mais espiritual. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Frases de Jesus como: eu sou a luz do mundo. Eu e o Pai somos um. O reino está dentro de vós e fora de vós. Não eram apenas palavras ao vento ou palavras bonitas. Não era sobre isso. Mas era sobre um nível mais profundo do seu espírito. Era uma expressão de quem ele era. Mas não era apenas de quem ele era. Era sobre como ele queria que nós também fôssemos. No nível SOD, é um nível de interpretação um pouco mais elevada, um pouco mais profunda dos textos sagrados. Jesus, ele não falava de um reino distante de nós, mas ele falava de um reino muito próximo, um reino onde todos nós poderíamos acessar, onde todos nós poderíamos ter acesso. Ele falava que o reino estava dentro de nós. Quando Jesus ele disse: eu e o Pai somos um, ele não quis dizer que apenas ele era exclusivo, que apenas ele poderia ser um ou era um com o Pai. Ele quis dizer que todos nós poderíamos ter acesso a isso, que todos nós, em consciência, como consciência, poderíamos ser um com o Pai. Entende? Então, as palavras de Jesus, elas tinham um nível tão profundo que ele precisava falar em parábolas. E mesmo assim as pessoas não entendiam. Mesmo assim, depois dele ir para o céu, que é um estado de consciência, depois que ele voltou, ao Espírito, as pessoas elas continuaram confundindo as palavras de Jesus e foram além, porque não foram apenas as parábolas, mas as palavras literais de Jesus também tomaram outro sentido. Vamos lá então, vamos trazer aqui a luz da essência sem matar o espírito, algumas palavras de Jesus. Por exemplo, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como nós podemos interpretar isso? Será que Jesus estava falando dele mesmo? Porque quando ele fala eu sou
Inclusive na Bíblia tem várias passagens que falam do eu sou, que seria a presença divina, a consciência suprema de tudo que é. E quando ele fala eu sou, ele estava falando da presença divina que habita nele e também nele mesmo, porque ele estava falando da consciência. Então, eu sou a consciência, o caminho, a verdade e a vida. Então, ninguém vai ao Pai se não for pela consciência. E ter consciência disso é o que traz a luz. Então, Jesus falou o seguinte, em outro momento: eu sou a luz do mundo. Quem ouve as minhas palavras não andará em trevas, mas terá luz. Mas o engraçado é que depois, em um outro momento, tem um relato que fala que Jesus também disse: vós sois a luz do mundo. Não tem como esconder um candeeiro embaixo da cama. Então, quando ele falou a primeira frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, depois ele disse, eu sou a luz do mundo. E depois ele disse, vós sois a luz do mundo. Ou seja, ele estava dizendo que, em essência, nós somos como ele é. Nós deveríamos ter essa compreensão de que nós somos, em essência, consciência. E se nós tivéssemos real consciência disso, de que nós poderíamos ser como Jesus, que foi o que ele veio fazer, que nós somos luz, nós realmente brilharíamos nossa luz. E no mundo não existiria mais, por exemplo, violência, roubo, ações de baixa frequência, entende? Então, é sobre isso. É sobre sermos consciência e sobre entendermos as palavras além do véu da letra, entende? Há uma grande diferença entre ouvir e entre escutar. Porque às vezes a gente escuta, mas a gente não traz para nossa alma. Então, é muito mais importante a gente compreender as palavras além do véu da letra, mas ao nível do espírito. O mais engraçado e o mais contraditório é que Jesus, ele foi um rebelde à sua época. Jesus, ele foi totalmente rebelde, porque ele enfrentava os fariseus. Ele era totalmente contra as leis rígidas da época. Ele tocava os intocáveis. Ele tocava os leprosos. Porque o seu amor não tinha julgamento. Porque ele compreendeu que ele e a fonte eram um só. Ele compreendeu que a fonte é amor em essência. E que se ele fazia parte da fonte, ele era o próprio amor. Essa é a grande sacada, entende? Então, assim, ele andava com os excluídos. Ninguém naquela época poderia ser visto ou gostaria de ser visto como uma prostituta, como um bêbado, como um alcoólatra. E Jesus, ele não estava nem aí para isso. Jesus, ele não se importava com as aparências, porque ele era em nível espiritual. Ele enxergava além da matéria. Porque ele meditava dia e noite. Então, essa é a beleza, sabe? E isso não é sobre religião. Ele dizia que a lei foi feita por causa do homem e não o homem por causa da lei. Isso só mostra o quanto ele falava sobre a libertação. Não era sobre religião, é sobre libertação.
E ele mostrava em todas as suas atitudes, em todas as suas palavras, que nós possuímos a centelha divina, a centelha da vida. Nossa, e é engraçado porque quando eu fazia parte de religiões, por exemplo, eu não conseguia compreender Jesus. Eu não conseguia. Eu sempre ficava me perguntando, me questionando sobre coisas. Só que a esse nível de interpretação que eu tenho agora, né? Depois de muita busca, muito estudo, então tudo clareou na minha mente, tudo fez mais sentido. E eu tô tão feliz por ver Jesus dessa forma, por me sentir realmente uma com Ele, porque todos somos uma com a fonte, uma com você que está assistindo, e me sentir realmente em unidade e acolhida por Ele, porque eu sei que nele não há julgamento e a consciência dele continua em nós sempre. Então é sobre isso. E olha, essa visão, ela não é nova. Os gnósticos, eles já falavam sobre isso, eles já falavam sobre o Cristo interior. E no Evangelho de São Tomé, que é um evangelho que foi retirado do cânon bíblico, ele fala sobre: quando vos conhecerdes a vós mesmos, sereis conhecidos. E então, quando vos conhecerdes, sabereis que sois filhos do Pai vivo. E essas são palavras de Jesus Cristo, que está no Evangelho de São Tomé, que não está na Bíblia, mas é um livro apócrifo. São palavras de Jesus. Mestres místicos como Meister Eckhart, ele falava sobre isso. Ele falava o seguinte, que Cristo desperta em cada alma que desperta. Cristo nasce em cada alma que desperta. E até filosofias como o Despertar da Consciência, Cartas de Cristo, fala sobre isso, fala sobre como Cristo é um estado de consciência acessível a todos, que se abram de coração, de corpo e alma para o amor, para o desapego. Porque era sobre isso que Jesus falava na maioria das vezes. E que muitas vezes hoje passa despercebido. Que ele falava para nós negarmos a nós mesmos. Ele falava da importância de abdicarmos do nosso ego. Ele falava sobre amor. Ele falava sobre compaixão. Ele falava sobre luz e perdão. Era sobre isso. E é sobre isso que ele veio expressar. Ele não falava de um Deus que mandava para o inferno. Ele não falava de um Deus que te pune. Não era sobre isso que ele veio falar. Embora o foco de muitas religiões seja isso, Jesus ele veio despertar o amor, sabe? Porque a fonte é o amor, tudo é o amor, tudo vibra no amor. A gente é que saiu dessa frequência, porque é como um rádio. Por exemplo, se a gente liga a rádio em certa frequência, ela só vai tocar sobre aquilo. Mas se a gente muda de frequência, a gente entra em um outro nível. Então, se a gente está vibrando na frequência do amor, é impossível que a gente odeie o nosso próximo. É impossível que a gente haja de forma mesquinha, sabe? Quando a gente abdica do ego, embora ele seja útil em algumas questões,
A gente vive em amor. E se todos vivêssemos em amor, não existiria mais desgraça neste planeta. Olha, talvez, só talvez, até porque eu não sou a dona da verdade, eu não estou aqui tentando converter ninguém do que eu estou falando. Mas é só um talvez. Talvez a volta de Jesus ela não seja no céu, mas seja dentro de cada um de nós, despertando em cada um de nós a sua consciência de amor, de luz, de bondade, de compaixão, de perdão. Talvez seja isso. E tá tudo bem. Porque a verdadeira religião, a verdadeira fé, na verdade, é sobre o amor, não é sobre o medo. A verdadeira fé, ela vibra no amor e não no medo. Porque Jesus, ele não queria seguidores cegos. Ele sempre deixou isso muito claro. Ele não queria seguidores cegos, ele queria mestres despertos para conduzir outras pessoas. E se você continuar na massa, se você continuar crendo no que te foi condicionado, sem questionar, simplesmente porque te disseram que era aquilo, e se você viver com medo do julgamento, das pessoas te acharem louco, louca, te apontarem o dedo, você nunca vai viver isso que Jesus trouxe para você verdadeiramente. Pense sobre isso. Pense sobre isso. É engraçado falar isso porque eu até me emociono porque eu vivi isso. E eu nasci com essa curiosidade dentro de mim e eu sempre me questionei sobre coisas mais profundas, sobre o que acontece depois da morte, sobre a realidade universal, sobre vidas além daqui do nosso planeta, coisas assim, sabe? Então eu me aprofundei nisso e é engraçado porque isso destoa totalmente do que foi me dito e do que as pessoas ao meu redor pensam. E quando eu compartilho isso realmente com muita gente, eu sou tida como louca. Mas tá tudo bem, porque eu sei que eu não sou superior a eles, claro que não, mas que eles também não são superiores a mim. E que tá tudo bem que a verdade, ela vai ser apresentada para as pessoas de forma diferente. E que Deus, o Criador, a fonte criadora, é o mesmo para todos. E por isso que tá tudo bem. Então eu peço que você não venha aqui nesse vídeo, por exemplo, com olhos de julgamento, querendo me atacar, por exemplo, porque tá tudo bem, eu vou entender que a sua consciência, é o seu nível de entendimento, é o seu nível de interpretação. E isso é o que importa, eu compreendo você. E eu gostaria de pedir que, se essa visão, essa mensagem ressoou com você, que você possa compartilhar, que você possa curtir e que a gente possa criar essa comunidade, essa egrégora de amor, de luz, porque o planeta está precisando disso e nós passaremos por um momento de muito caos, mas que tudo está em alinhamento com a luz. Então, é isso. Comenta aqui quem Jesus significa para você, quem Cristo significa para você. E um beijo e até o próximo vídeo aqui do canal. Se inscreve, tá bom? Porque ajuda bastante para que possamos difundir essa consciência de luz.